Para já falamos de reforços. Wang In-bom está a trabalhar no duro e à espera de novidades para se poder transferir para o Futebol Clube do Porto. O médio sul-coreano é o grande alvo do Futebol Clube do Porto e, ao saber do interesse do clube portista, tem estado a trabalhar para se poder apresentar na melhor forma. Caso a transferência se concretize, e nos últimos dias, o Wang tem estado mesmo a trabalhar num centro de alta performance em Guri, na Coreia do Sul. Nos vários treinos que tem feito, destaque para o inovador trabalho com restrição de oxigênio, que tem sido muito procurado por atletas de elite durante as férias. Este treino permite acelerar os níveis de resistência física e garantir uma apresentação na pré-época na máxima força. O empenho e dedicação do médio, mesmo durante as férias, também estão a deixar os responsáveis esportistas bastante entusiasmados. José Nunes, acreditas que é para ser um suplente de luxo ou um jogador no qual Francisco Farioli vai apostar para a titularidade? 77 internacionalizações pela Coreia do Sul, 7 gols. Fez um bom campeonato do mundo. Ao marcar um gol, ele diz Wang In-bom. Mas acho que é um jogador muito interessante. Um jogador sénior, já com 29 anos, não é? Não sei se para ser titular, o meio-campo do Porto é muito concorrencial. Eu acho que pode ser, por exemplo, um bom backup para Froholt, não é? Que é um jogador que foi muito esticado e chupado por Farioli do ponto de vista do rendimento, porque houve ali um momento em que, do ponto de vista físico, Froholt quebrou um bocadinho. E a concorrência interna é importante nesse sentido? Não, concorrência interna não é tanto se Froholt joga ou não joga, se joga sempre. Porque para o Porto foi muito boa aquela rotatividade que a determinada altura da época, quando o Porto estava a cair de rendimento, Farioli fez, e o que é facto é que a equipa readquiriu níveis físicos muito bons que lhe permitiram aguentar o final da temporada, também com aquela opção muito clara, na minha opinião exagerada, mas temos que respeitar porque foi campeão, de abdicar quase da Liga Europa. Acho que o Porto, no caso deste médio coreano, estamos a falar de um jogador muito experiente, muito maduro, um bocadinho a exemplo de Fofana e de outros que chegaram na época passada e que acabaram por acrescentar ao Porto na segunda metade da temporada, e eu creio que a ideia será um bocadinho por aí. Portanto, não sei se vai ser titular indiscutível, se é que há titulares indiscutíveis. Em 3 ou 4 posições, 3 ou 4 jogadores são quase inamovíveis, Froholt é um deles, mas o que é facto é que na época passada também os jogadores que não eram titulares jogaram muitos jogos e com rendimento. Portanto, acredito que no caso deste internacional coreano, Wang In-bom, venha acrescentar ao Porto, assim consiga ao Porto chegar a um entendimento com o Feyenoord, que é o seu clube. Portanto, estamos a falar para já um profissional. Eu acredito que todos os outros jogadores profissionais, durante o período de férias, foram cumprir o tal plano que os clubes mandaram e, portanto, manter a forma física, serem mais regrados, se calhar, na alimentação, ou manter, pelo menos, o cuidado com a alimentação. Este é um jogador que está a trabalhar. Eu acredito que este jogador possa ser um jogador, como o Zé estava a dizer muito bem, um jogador que pode vir ali no âmbito como veio o Fofana, e portanto é um jogador que chega, mas acima de tudo precaver algum ataque que possa surgir por um dos tubarões europeus, por exemplo, a Froholt. Pode acontecer. Eu acho que este jogador encaixa nesse perfil, naquele misto de muitos jovens e mais experientes, sendo certo que, havendo o tal ataque, a perda de Froholt no último dia de mercado, por exemplo, uma boa maquia, mas que já não dá para o Futebol Clube do Porto ir contratar outro jogador para aquela posição, este já está garantido e, portanto, é um jogador que acho que o Futebol Clube do Porto está a pensar bem. Depois temos a questão dos asiáticos. O jogador asiático, pelo menos quem os treina, tem sempre uma ideia de um tipo de profissionalismo e de um rigor que eles próprios têm muito próprio deles. São jogadores fáceis de fazer aquilo que o treinador pede, são jogadores que trabalham muito, são jogadores muito focados. E isso é fundamental. Portanto, não será certamente a contratação dele, não será para trazer charters da Coreia do Sul, mas será certamente para precaver essa eventual saída ou então entrar na tal rotatividade, porque o Futebol Clube do Porto, se no ano passado, como o Zé dizia, ficou satisfeito com a conquista do título, este ano vai querer certamente mais qualquer coisa e ir mais longe na Liga dos Campeões. Francisco Farioli já conhecia o Wang na altura que treinava o Ajax, portanto defrontou várias vezes o jogador sul-coreano. José Nunes, acreditas que Farioli
tem dado o sim a todos os jogadores que passam no mercado do Futebol Clube do Porto, ou seja, há uma equipa de scouting, claramente, mas Francesco Farioli mostra-se muito envolvido em todas as contratações. Sabes quem é que eu conheço bem? Paulo Bento, que foi selecionador dele na Coreia do Sul. Sim, claro, para já Farioli está muito bem identificado com o futebol holandês, de onde veio. Ele já tem algumas épocas no Feyenoord, este sul-coreano. E estamos a falar de um jogador muito sólido, muito competente, muito categorizado. Eu acho que o Porto está a ver bem. 29 anos, 77 vezes internacional pela seleção da Coreia do Sul. Ele, no Campeonato do Mundo, a seleção da Coreia do Sul desiludiu, não é? Porque acabou por sair muito rapidamente do Campeonato do Mundo. Mas ele fez os 3 jogos, marcou um gol, fez uma assistência. E há um jogador, de facto, que aos 29 anos não é um jogador muito alto, antes pelo contrário, tem 1,77 m, mas é um jogador muito rápido, forte, empreendedor. E era aquilo que o Mário dizia, normalmente os jogadores asiáticos são jogadores muito disciplinados taticamente, muito profissionais